Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez com a alegria do reencontro, onde nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita. Nós estamos num segundo diálogo, o diálogo com o cético, aquele que não tem o conhecimento, mas está aberto a conversas, argumentações e a aceitação pelo valor daquilo que lhe é apresentado nessas argumentações. E nós estamos num tópico que diz respeito à loucura, suicídio e obsessão, que nós começamos no nosso último encontro. Dando continuidade, ainda nesse aspecto da loucura que nós vimos, e apenas recordando que no último encontro nós colocamos, e como Kardec também o faz em suas escritas, né, como nós vimos também aqui, muitas vezes se faz ou desequilíbrio do próprio espírito, certo? Que vai promover problemas no seu comportamento, ou então por um problema físico, certo? Onde o link entre o espírito e o corpo físico fica enevoado, fica prejudicado, e aquilo que é comandado pelo espírito não é absolutamente realizado da forma como deveria pelo corpo físico, que é um instrumento do espírito. Então, continuando nessa mesma linha de raciocínio, Kardec coloca o seguinte: em um número das causas de loucura, devemos também colocar o medo, principalmente do diabo, que já tem desarranjado mais de um cérebro. Então nós vemos aqui que esse desequilíbrio do pensamento, esse desequilíbrio do interno do espírito pode causar também esse comportamento anormal que nós chamamos de loucura. E uma dessas causas que Kardec relaciona aqui é o medo. O medo que ele coloca principalmente do diabo, mas existem outras formas de nós termos esse sentimento de medo, certo, que irá prejudicar em muito o nosso comportamento. Sabe-se que o número de vítimas que se tem feito ferindo as imaginações fracas com esse painel que, por detalhes horrorosos, capricham em tornar mais assustador, o diabo, dizem, só causa medo às crianças. É um freio para corrigi-las, sim, como o papão e o lobisomem, que as contém por algum tempo, tornando-se elas piores do que antes quando lhe perdem o medo. Mas em troca desse pequeno resultado, não contam as epilepsias que têm a sua origem nesse abalo dos cérebros tão delicados. Então aqui, Kardec chama a atenção dessa forma muitas vezes utilizada até na educação, né? Que eu costumo dizer até que é a motivação pelo terror, né? Então nós incutimos nas crianças, principalmente, como está sendo colocado aqui, esse medo de alguma coisa ruim, que é o bicho-papão, o diabo, ou o que seja, para que elas se contenham, certo? E deixem de agir de forma inadequada. Esse medo, que muitas vezes é utilizado como um processo
inadequado de educação, ele pode promover, com o tempo, duas consequências. Ou pelo conhecimento, um afastamento de que o bicho-papão não existe, certo? Ou então um distúrbio mental que faz com que venha a ocorrer essa confusão entre o que o espírito comanda e o corpo físico, que adquire sequelas daquilo que, pelo uso continuado, faz com que torne-se patológico. Então, Kardec, continuando, diz: não confundamos a loucura patológica com uma obsessão, que é o outro aspecto que nós estamos tratando aqui. Esta obsessão não provém de lesão alguma cerebral, mas da subjugação que espíritos malévolos exercem sobre certos indivíduos, e que muitas vezes tem suas aparências da loucura propriamente dita, comportamentos inadequados. Nós chamamos de loucura aquilo que nos é apresentado em comportamentos inadequados. Essa afecção muito frequente é independente de qualquer crença no espiritismo e existiu em todos os tempos. Vamos lembrar que na época de Jesus, certo? Nós temos dentro das Escrituras a cura do obsidiado, né? Então, a obsessão, essa interferência, esse comando, essa possessão, a subjugação que espíritos malévolos, quando nós falamos em obsessão, nós estamos falando de uma ação continuada, insistente, realizada por espíritos imperfeitos e que levam o indivíduo a praticar atos no mal. Então são espíritos imperfeitos que, obsidiando pela insistência, levam a essas atitudes que não seriam tomadas se não fosse por esta interferência, por esta influência. Então, isto ocorre independente de qualquer crença. E o espiritismo é recente, né? O espiritismo tem 160 anos, este ano, comemorando 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. Então, na realidade, nesse caso dessa obsessão, a medicação comum que trata do corpo é impotente e mesmo prejudicial. Por quê? Porque esta ação se faz da influência de perispírito a perispírito, isto é, de espírito a espírito, e tem o seu reflexo no corpo físico do obsidiado, que vai agir de uma forma, vamos dizer, que o obsessor está orientando, está comandando. Então, fazendo conhecer, diz Kardec, essa nova causa de perturbação orgânica, o Espiritismo nos oferece, ao mesmo tempo, o único meio de vencê-la, agindo não sobre o enfermo, mas sobre o espírito obsessor. O Espiritismo é o remédio e não a causa do mal. O Espiritismo veio para nos fortalecer pelo entendimento, para que nós possamos ter a motivação e encontrarmos em nós as forças que precisamos para continuarmos na nossa jornada. Então, o Espiritismo, como bem diz Kardec, é o remédio e não a causa da loucura, não a causa do suicídio, não a causa da obsessão. Aqui existe um outro aspecto que é bom a gente sempre ter presente conosco, que é essas influências que os espíritos exercem sobre todos nós, certo? Influências boas e influências negativas. Então, Paulo de Tarso já dizia, à sua época, que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas, isto é, os espíritos ligados ao nosso planeta estão ao nosso redor, certo? E quando nós estabelecemos, de alguma forma, alguma relação, algum link com esses espíritos,
nós vamos verificar que eles influenciam a nós, seja para o bem, seja para o mal. No Livro dos Espíritos, nós temos uma colocação que os Espíritos trazem para nós, que os Espíritos influenciam a nossa conduta, os nossos atos, os nossos pensamentos, muito mais do que nós imaginamos. E arremata. Em geral, são eles que nos conduzem, isto é, não nos obrigam a fazer, mas a sua influência faz com que nós adotemos aquelas atitudes, aqueles procedimentos que estão, na realidade, ligados a esta influência que é exercida sobre nós. Então, isso é mais um aspecto que o Espiritismo traz para nós quando nos esclarece a maneira como nós devemos agir para atendermos à recomendação que nos faz Jesus quando diz vigiai e orai. E essa vigilância é nós vigiarmos os nossos pensamentos para que daí não venham a ocorrer atos e pela repetição dos atos, os hábitos. E também para que nós, através dessa vigilância, possamos coibir esta ação negativa de espíritos sobre nós, que nós denominamos como sendo obsessão. Então, tudo isso nos vem através da doutrina dos espíritos, que não nos obriga a nada, não nos proíbe nada, mas nos mostra caminhos e diz: você tem o livre-arbítrio, escolha por onde você quer ir. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, porque são fruto das nossas escolhas. Então é isso que nós devemos ter em mente e agradecermos aos bons espíritos que nos trouxeram esse esclarecimento, esse entendimento, nos mostrando que a consequência daquilo que nós fazemos é sempre de responsabilidade nossa, porque nós é que escolhemos fazer isto ou fazer aquilo. Então, o Espiritismo, mais uma vez, demonstra que é o remédio para os nossos males e não a causa do mal, como foi colocado aqui inicialmente. E com isso, nós terminamos este tópico e vamos entrar em um outro tópico que é muito mal conhecido também, interpretado e entendido, que é o esquecimento do passado. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Quando nós falamos em esquecimento do passado, nós vamos ver que, na realidade, nós podemos dizer esquecimento do passado, graças a Deus, porque hoje nós somos melhores do que fomos ontem. E hoje nós passamos por dificuldades fruto daquilo que nós fizemos ontem, que é também as causas pretéritas, né, daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Então, essa não lembrança daquilo que nós já fizemos, dos fatos que nós já participamos, é uma bênção divina, certo? Mas esse esquecimento do passado não é nós zerarmos o nosso conhecimento, absolutamente. Nós temos a nossa bagagem e esta bagagem nos acompanha como espíritos que somos imortais na nossa trajetória rumo à perfeição. Então, a nossa bagagem, seja de coisas positivas, virtudes, seja de coisas negativas, imperfeições, elas estão presentes em nós. Então, nós temos sempre os meios de identificar em nós aquilo que nós devemos trabalhar em nós, sem precisarmos nos lembrar o que nós fizemos para adquirirmos aquela imperfeição. Nós temos que estar, a nossa existência atual, ela é entendida como sendo presente.
E até o nome é adequado, né? Porque é uma dádiva, um presente que nós recebemos, a oportunidade de nós trabalharmos em nós naquilo que nós necessitamos. Então, esta questão ela é muito mal compreendida. Mas vamos ver o que Kardec nos coloca aqui nesse esclarecimento que é feito através dessas colocações e reflexões contidas nessa obra. Então, esse visitante, esse cético, ele pergunta, ou ele faz a seguinte colocação: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta esta reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Isso aí é um raciocínio falho, né? Nós sabemos que, através, inclusive, da própria evolução da humanidade, nós sabemos que nós não estamos recomeçando a cada encarnação, e sim nós estamos dando continuidade à nossa caminhada, dando continuidade à nossa busca da perfeição, da transformação, da reforma íntima, da mudança de hábitos. Então, se nós fôssemos recomeçar a cada encarnação, nós não traríamos conosco esta evolução que nós já alcançamos todo esse período, em todas essas encarnações de que nós participamos. Continua então esse cético. Suponhamos que cada dia ao despertar perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram, esforçar-nos-emos para evitá-las. Para me servir de comparação que fizeste do homem na terra com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, de que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascer em outra, sem consciência do que fomos, é uma espécie de aniquilamento. Então, nessa colocação desse companheiro, nós vemos aqui uma série de raciocínios, certo? Que nós entendemos como falhos, que nós percebemos que não pode ser dessa forma como está colocado aqui, e nós voltamos a dizer da nossa lavra que se nós estivéssemos recomeçando a cada encarnação ou a cada nascimento, vamos dizer assim, se o espírito fosse criado naquele momento sem trazer nenhuma das suas aptidões, sem trazer nenhuma das consequências das suas imperfeições anteriores, dos seus atos anteriores, nós estaríamos ainda, certo, na idade da pedra, certo? Porque eu não traria conosco o conhecimento, a evolução, a capacidade cada vez maior de estarmos mais adiante percebendo aquilo para o que nós fomos criados, isto é, simples e ignorantes, mas com a destinação da perfeição. E em cima dessa argumentação, vamos ver o que nos diz o nosso codificador. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda não conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas
do que as que posso dar em sumária explicação, que, por certo, deve ir sempre provocando novas questões. Então, nesse início dessa explicação que é dada por Kardec, nós vemos que ele chama a atenção de que, na realidade, esta obra ela é um sumário daquilo que foi verificado como necessidade de uma ampliação de explicações quando da publicação do Livro dos Espíritos, que foi uma revolução dentro do conhecimento e dentro da prática religiosa do homem. Então, a doutrina dos Espíritos ele vem levantar um pouco mais um véu que nos toldava a visão, nos mostrando aspectos que estavam sendo perdidos e que estavam sendo deturpados. Então, essa nossa ideia, as nossas concepções, que ainda persistem até nos dias de hoje, elas merecem de nós um estudo mais sério para que nós possamos buscar entender quais são as propostas dos Espíritos dentro da doutrina dos Espíritos, para que nós, então, possamos exercê-la de forma mais própria e de forma adequada. Tudo se encadeia no Espiritismo. E quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E por isso não farei aqui senão tocar levemente no assunto. Então, o Espiritismo é um corpo de doutrina de alto teor filosófico. Então nós temos que, e a filosofia busca nos explicar as coisas. Então, para que nós possamos entender a proposta efetiva da doutrina dos Espíritos, nós temos que dedicar a nossa atenção a buscar este entendimento através do estudo, através do esforço para compreender aquilo que a doutrina nos apresenta, que esse corpo de doutrina nos apresenta. E quando nós nos dedicamos a isso, nós vamos verificar que esse entendimento se torna cada vez mais claro, mais límpido, mais cristalino para nós, dentro da sua lógica, dentro da sua racionalidade e dentro daquilo que nós precisamos para que, pelo entendimento, possamos pautar a nossa existência. E cada existência, nós trazemos conosco as nossas necessidades e as nossas capacidades para superarmos essas necessidades, sem precisarmos nos lembrar dos fatos ocorridos, mas sim vivenciando as consequências disso, nós podemos identificar em nós o que nós precisamos trabalhar para que nós possamos superar aquilo que nós efetivamente viemos aqui para fazer. Tem uma historinha muito interessante que diz que nós nos comportamos como se estivéssemos caminhando nesta nossa existência, carregando duas mochilas, uma nas costas, onde nós trazemos as nossas imperfeições, e uma à frente, onde nós colocamos as nossas virtudes. A nossa existência ela é voltada para que nós possamos trabalhar naquilo que está nessa mochila nas costas, fazendo que, pelo nosso esforço, uma parte daquilo que está nessa mochila possa ser retirada, trabalhada e transformada em virtude que nós colocamos, então, na mochila que levamos à frente. Dentro dessa nossa jornada evolutiva, nós vamos verificando que no momento que nós conseguimos esvaziar esta mochila de imperfeições, nós teremos chegado à nossa perfeição. Então, meus amigos, essa é
esse é um raciocínio que nos leva a apenas darmos partida, certo, nessa nossa conversa com relação ao esquecimento do passado. Vamos continuar no nosso próximo encontro, ainda trazendo mais alguns esclarecimentos, além, logicamente, da clareza com que Kardec aborda esse assunto, para que nós possamos, pelo entendimento, nos servir desse entendimento para dar amparo às nossas atitudes. Então, meus amigos, um abraço para todos e marcamos desde já um encontro na próxima semana, onde, se Deus quiser, daremos continuidade a esta conversa. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho com que vocês ouvem o programa. E voltamos a pedir, toda vez que eu disser qualquer coisa que vocês julguem que não esteja em perfeita consonância com a doutrina espírita, que é a nossa preocupação primordial, por favor, nos escrevam, entrem em contato conosco, por carta, e-mail, WhatsApp da rádio, enfim, tudo. De tal forma que a gente, cada vez mais, vá procurando melhorar a nossa tarefa. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título Morte de Joseph Méry, publicada por Kardec no exemplar de julho de 1866. Kardec fala sobre uma notícia de jornal sobre o senhor Joseph Méry e transcreve um trecho de um artigo de um jornal sobre ele, altamente elogiativo, porque este senhor era um escritor famoso. Nós vamos até ler daqui a pouco mais um pedaço do que foi objeto de estudo no programa anterior, mas primeiramente vamos ressaltar o seguinte: Kardec mencionou, conquanto não fosse adepto confesso do espiritismo, pertencia à numerosa classe dos que se podem chamar espíritas inconscientes, ou seja, aquelas pessoas que têm ideias espíritas, quando leem alguma coisa de espiritismo não veem assim maiores novidades, mas que não se dizem espíritas. Então, Kardec fala que esse famoso escritor e jornalista Joseph Méry era uma pessoa assim. Vamos ler aqui um trecho do que lemos na semana passada, a título de retrospecto, que é muito interessante. Kardec falando: dissemos que o senhor Méry era espírita por intuição. Ele não só acreditava na alma e na sua sobrevivência, no mundo espiritual que nos cerca, mas na pluralidade das existências. Nele, essa crença era o resultado de lembrança. Estava persuadido de ter vivido em Roma, sob Augusto, na Alemanha, nas Índias, etc.
e enfatiza: certos detalhes estavam presentes tão bem à sua memória que ele descrevia com exatidão lugares que jamais tinha visto. Também lemos e comentamos no programa anterior o seguinte trecho de Kardec. Como porém o Sr. Méry era um homem estimado, de caráter simples e reto, que todos sabiam, incapaz de uma impostura, a exatidão de certas descrições locais tinha sido reconhecida e não se podia racionalmente taxá-la de loucura. Muitos diziam que aí podia haver algo de verdadeiro, por isso esses fatos foram lembrados num dos discursos pronunciados junto ao seu túmulo. Ora, se tivessem considerado como aberrações de seu espírito, jamais teriam mencionado, teriam, ao contrário, passado em silêncio. É, pois, em presença de um imenso concurso de ouvintes, da elite da literatura e da imprensa, numa circunstância grave e solene, o enterro do corpo, parênteses for nosso, uma das que mais impõe respeito, que foi dito que o Sr. Méry se lembrava de ter vivido em outras épocas e o provava por fatos. Vamos repetir. E o provava por fatos. Vamos então dar continuidade ao estudo da matéria de título A Morte do Sr. Joseph Méry, inserida por Kardec no exemplar de julho de 1866. É Kardec falando. Como se vê a distância que separa o espiritismo da crença íntima de muitas pessoas, é bem pouca coisa. O fato das manifestações não passa de acessório e dá a confirmação prática do princípio fundamental admitido em teoria. Por que então alguns dos que admitem a base repelem o que deve servir de prova? Pela falsa ideia de que fazem disso. Mas os que se dão ao trabalho de o estudar e o aprofundar, logo reconhecem que estão mais próximos do espiritismo do que pensavam, e que a maior parte deles são espíritas sem o saber. Só lhes falta o nome. Eis porque se veem certas ideias espíritas emitidas a todos os instantes por aqueles mesmos que rejeitam o termo, e porque certas pessoas aceitam tão facilmente essas mesmas ideias. Quando se trata de uma questão de palavra, está-se muito próximo do entendimento. Foi aqui que, no início da matéria, que Kardec classificou essas pessoas que têm uma porção de convicções íntimas totalmente de acordo com a doutrina espírita, sem se dizerem espíritas, sem serem espíritas. Kardec chama de espíritos inconscientes. São espíritas que já têm muito conhecimento de coisas até básicas, fundamentais da doutrina espírita. Então, nesse texto que nós acabamos de dizer, Kardec está justamente falando que essas pessoas têm uma crença íntima que os coloca bem próximo do espiritismo, só lhes falta dar o nome de espíritas, A pessoa às vezes fala uma coisa, o outro que é espírita diz, puxa, mas fulano, ele fala, parece que é um espírita falando, que às vezes a pessoa fala até termos do espiritismo que estão dentro desse espírito. Intuição, premonição, a pessoa fala com naturalidade, considerando que já
aquilo é um conhecimento para ela, não é uma cogitação. Então Kardec chama essas pessoas de espíritas inconscientes, espíritas que já têm esse conhecimento da bagagem do espírito, mas que não são declaradamente adeptos da doutrina. E concluímos, nem precisam ser, não é importante que a pessoa se diga espírita, é importante que a pessoa se valha de todos os ensinamentos que captou da doutrina espírita para progredir espiritualmente, amar e servir. Dizer-se espírita é coisa bastante secundária. Vamos continuar então pelas páginas da Revista Espírita de junho de 1866, na matéria que Kardec intitulou de Morte do Sr. Joseph Méry, e que justamente trata da desencarnação dele, evidentemente, e com uma porção de referências à personalidade dele, ao que ele era como homem, respeitadíssimo como escritor, enfim. Aqueles que têm assistido o programa sabem realmente que se trata de uma pessoa de alta envergadura intelectual, social e moral. Mas continuemos então pela Revista Espírita de julho de 1866. Kardec falando. Tocando em tudo, o Espiritismo entra no mundo por uma infinidade de portas. E agora ele vai enumerá-las. Parênteses foi nosso. Uns, a ele, Espiritismo, são trazidos pelo fato das manifestações, quer dizer, das manifestações dos espíritos, pelas comunicações dos espíritos, ou comunicações intelectuais ou comunicações físicas, de efeitos materiais. Outros, pela desgraça que os atinge e contra a qual acham nessa crença a única consolação verdadeira. É o aspecto consolador da doutrina espírita. A doutrina espírita consola pelo esclarecimento, mostrando à criatura que as suas provas e as suas expiações estão rigorosamente dentro da lei divina. O parêntese foi nosso. Fechamo-lo e continuamos na Revista Espírita de julho de 1866. Outros, ainda pela ideia filosófica e religiosa, quer dizer, outros chegam ao Espiritismo pela ideia filosófica e religiosa. Se apaixonam pela doutrina e até consideram que a doutrina é uma religião, que na verdade o Espiritismo não é bem uma religião, é uma filosofia, uma ciência, uma filosofia de consequências morais e que, em se tratando de analogia com religiões, se tirarmos os dogmas, os rituais, etc., poderia ser coisa que se colocasse no mesmo grupo. Finalmente, outros chegam ao Espiritismo pelo princípio da pluralidade das existências. São aquelas pessoas que vêm pela reencarnação. Méry, contribuindo para acreditar esse princípio num certo mundo, talvez faça mais pela propagação do espiritismo do que se fosse abertamente espírita, confesso. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Como vimos no trecho lido há pouco, queridos irmãos, Kardec está mencionando diversas maneiras pelas quais uma pessoa pode se abeirar da doutrina espírita. E também da maneira com que ela fique, porque há pessoas que se abeiram da doutrina ficam exclusivamente voltadas
para a parte mediúnica, a parte fenomênica, melhor dizendo, né? A parte experimental da doutrina espírita. Outras só ficam na parte doutrinária, só no estudo teórico do espiritismo. Outros ficam porque são muito sensíveis à ideia da reencarnação. Geralmente esses espíritas neófitos ou aqueles que se abeiram da doutrina espírita, seduzidos pela ideia da reencarnação, ficam muito presos a revelações de encarnações passadas e não tem assim muita preocupação em estudar a doutrina. Enfim, queridos irmãos, cada um vem do jeito que a sua vida se desenvolve, a sua reencarnação se desenvolve. Kardec não cita aqui um tipo de pessoa que se abeira da doutrina espírita, que até cita quando ele fala assim no caráter de consolação. Ele considera o espiritismo como sendo a única maneira de se consolar. Essas pessoas que chegam para a doutrina espírita através da dor, através do sofrimento, através dos embates da vida. É muito comum nos centros espíritas pessoas chegarem com uma forte ideia de suicídio e vão ao centro espírita como sendo uma última oportunidade, uma última tentativa, melhor dizendo, de encontrarem algum alento, alguma coisa que os faça ter gosto pela vida. E é grande o número de pessoas que fazem isso. Chegam com essas ideias macabras de suicidar-se e depois, pelo esclarecimento que a doutrina lhes dá, elas deixam de fazer isso. Nós conhecemos algumas pessoas no meio espírita, algumas, que não só deixaram de lado essa ideia de suicídio, como se tornaram espíritas convictos, espíritos trabalhadores no bem, nas inúmeras tarefas que a pessoa encontra na casa espírita para amar e servir. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de julho de 1866, na matéria de título Morte de Joseph Méry. É precisamente no momento em que esta grande lei da humanidade, a reencarnação, parêntese foi nosso, vem afirmar-se por fatos e pelo testemunho de um homem honrado, que por seu lado a Cúria Romana vem desautorizá-la, pondo no índice a pluralidade das existências da alma, de Pezzani, publicada no jornal Le Monde, de 22 de junho de 1866. Inevitavelmente, esta medida terá por efeito provocar o seu exame. A pluralidade das existências não é uma simples opinião filosófica, é uma lei da natureza que nenhum anátema pode impedir de ser e com a qual a teologia, mais cedo ou mais tarde, deverá pôr-se de acordo. Isso que Kardec falou aqui acontecia muito nos primórdios do Espiritismo, em especial na época dele, Kardec. Toda vez que o Espiritismo era violentamente atacado pela imprensa ou então pelos púlpitos, o que acontecia? O interesse pelo Espiritismo aumentava enormemente. O fato muito marcante foi o Auto de Fé de Barcelona, cidade da Espanha, em que o bispo local mandou
queimar mais de 300 obras, ou espíritas, ou então que tratavam dos assuntos assim de uma maneira parecida com o espiritismo. Ele mandou tocar fogo em tudo numa praça de Barcelona. E a história, os jornais da época relatam que quando as autoridades eclesiásticas se afastaram, o povo foi lá apagar o fogo, levar para casa o que sobrou para ler. É aquela curiosidade, está queimando esse livro, então deve ser bom de ler. Então acabava funcionando a favor da divulgação da doutrina espírita, e por isso que logo depois se parou com isso. Não demorou um certo tempo, parou com isso. E hoje em dia ainda existem algumas investidas assim meio tristes contra a doutrina espírita, mas de uma maneira assim mais suave, de uma maneira... Hoje tem que ser respeitosa, porque o espiritismo está no mundo inteiro, já agora organizado, com instituições espíritas, com congressos espíritas. Agora, em outubro próximo, vai haver um congresso internacional de espiritismo em Lisboa, capital de Portugal. Então, hoje em dia os combates são mínimos, e quando acontecem não vicejam, porque realmente fica difícil se ir investir contra uma doutrina que tem por base o amor, tem por base a doutrina de Jesus, a boa nova de Jesus. Então é difícil. O espiritismo pega o amor. Fora da caridade não há salvação. O espírita precisa, acima de tudo, ser capaz de amar e servir o próximo. Então é complicado alguém, na atualidade, atacar uma doutrina que tenha essa essência, que tenha esse conteúdo, que tenha essa base. Queridos irmãos, esta matéria, ela continua. É um pouquinho longa, mas nós vamos permanecer no estudo dela. Por quê? Porque depois de transcrever lá o texto do jornal a respeito da morte do Senhor Méry, depois de Kardec fazer essas considerações todas a respeito, o espírito Méry manifestou-se na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E então Kardec manteve um diálogo com ele, um diálogo bastante interessante. Então, como nós estamos chegando ao final do nosso programa, nós vamos fazer um suspense e pedir a vocês que no próximo programa vejam esta sequência: o artigo no jornal, as ponderações de Kardec e o diálogo com o espírito. Coisa muito, muito interessante mesmo. Mas nós temos que conversar com ela a respeito. Se a nossa consciência nos manda tentar, nós temos que fazer isso com muito respeito pela pessoa. Se ela é uma adepta convicta de uma religião, seja ela qual for, sincera, nós temos que ter um profundo respeito por este sentimento da pessoa. Nós não podemos querer usar a doutrina espírita para abalar a fé que a criatura tem em Deus, em Jesus, enfim, não pode. A gente tem que levar a ela coisas que ela consiga se sentir mais forte, ela consiga, enfim, se esclarecer para enfrentar com mais galhardia, com mais esperança
as suas provas e as suas expiações. Nós temos que justamente nos utilizar de tudo que a doutrina nos ensina para fortalecer a fé que a criatura já tem em Deus, em Jesus, na justiça divina, enfim, queridos irmãos. A doutrina espírita não é uma doutrina proselitista e é profundamente desagradável uma pessoa de qualquer corrente de pensamento ficar fustigando a outra para querer convencê-la através de uma insistência inadequada. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. No próximo, então, como prometido, nós vamos estudar o diálogo que Kardec desenvolveu com o espírito Méry na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em junho de 1866. Muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.